Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de maio de 2014, é uma quarta-feira e o verbete de hoje tem 5 páginas, 47 logias e 12 máximas, e é o verbete de número 3022. O tema de hoje a ser debatido é o projetor Jejuno, da especialidade Projeciologia, da verbetógrafa já veterana, professora Tatiana Lopes. Ela é graduada em Biblioteconomia brasileira, natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2002 e docente da Conscienciologia desde 2004. Projetor Jejuno é a consim, homem ou mulher, inexperiente quanto à manifestação pessoal e alheia na dimensão extrafísica a partir da projetabilidade lúcida, PL. O holopensene pessoal da projetabilidade lúcida. A qualidade do holopensene da base física do projetor influindo no desenvolvimento projetivo. Na fatologia, a necessidade imprescindível do conhecimento teórico projeciológico para o desenvolvimento do projetor novato. A extensa bibliografia projeciológica. A auto-organização da rotina para a aplicação de técnicas projetivas. A identificação dos erros recorrentes nas autoprojeções conscienciais. Os catalisadores da emersão da projetabilidade latente. A utilidade dos cursos de projeciologia e dos laboratórios de autopesquisa projetiva no desenvolvimento do projetor Jejuno. E aqui na parafatologia, a inexperiência quanto à projeção consciente, as manifestações iniciais ou esboçantes na extrafisicalidade, as ações extrafísicas titubeantes do projetor novato, os temores quanto à parafenomenologia peculiares ao projetor iniciante, a necessidade de amadurecimento pessoal quanto às vivências fora do soma, o desenvolvimento gradual das habilidades projetivas, as projeções didáticas, a paradidática dos amparadores na paraeducação do projetor aprendiz, a autoconscientização multidimensional, permitindo o vislumbre da extensão do autodesconhecimento, a experiência da consciência projetada a viver temporariamente na condição de consciex, a desdramatização da dimensão extrafísica, a desrepressão consciencial através da projetabilidade lúcida. E a gente chama atenção aqui, tem 27 linhas essa parafatologia, o que constitui um máximo para o verbete. Agora, na argumentologia, nós destacamos o item caracterologia, no qual ela apresenta 7 dificuldades iniciais nas primeiras experiências extrafísicas, superadas facilmente no decorrer do desenvolvimento projetivo e acúmulo de experimentos. E na remissiologia nós destacamos o agente antiprojeção consciente, alternância interdimensional, autoexame projetivo, autoconscientização multidimensional, inabilidade projetiva. E na frase enfática, o somatório de experiências torna o projetor mais seguro nas explorações extrafísicas, estabelecendo reperspectivações na existência intrafísica através dos autoenfrentamentos. E na questionologia, você se identifica com o perfil do projetor Jejuno? Quais ações práticas tem realizado para superar tal condição? E aqui na bibliografia específica, nós temos 4 itens, 4 fontes, bibliográficas. Agora, pessoal, antes de entrarmos nas perguntas, eu queria chamar a atenção novamente para a promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensatas, que é um novo tratado do professor Valdo, é a mega gescom dele mais recente, para a qual ele tem se dedicado, na qual ele tem se dedicado diuturnamente. São 2 volumes, você fazendo essa compra antecipada, você ajuda a publicação dessa obra. Então você vai ter 20% de desconto, são 2 volumes, com esse desconto sai por R$ 272.
E você, então, pode entrar em contato com a própria Editares, né, editares@editares.org, ou pelo site www.shopcons.com.br, e também entrar em contato com a Epígrafe, né, 4535250867. E o telefone da Editares também é 4521021407. Então, pessoal, vamos colaborar aí para que essa publicação seja lançada o quanto antes, né? A gente sabe aqui diariamente o professor Valdo comenta sobre, ele lê, na verdade, algumas pensatas, né? E ele comenta que já tem milhares prontas, enfim, muito em breve ele vai ter os originais aí já finalizados, né? Agora, vamos então, dando continuidade aqui, né, professora Tatiana, a gente tem aqui a mega análise do professor João Paulo, e depois a gente entra aqui nas perguntas. Então, em termos dos 20 itens da mega análise, para aprendizagem, inexperiência, para vivência, inabilidade, limitação, inépcia, lúcido-pensenidade, amadurecimento, desenvolvimento, amadorismo, despreparo, projeciologia, extrafisicologia, autolucidologia, autopesquisologia, parapercepciologia, multidimensiologia, projeciocriticologia, autoprojeciometria e autoexperimentologia. Agora, professora Tatiana, vamos então à nossa curiosidade, né? O que motivou você a escrever esse verbete? A gente sabe que você pesquisa bastante o assunto, né? Tem artigo, já tem outro verbete, outros, não me recordo. Eu tenho, o primeiro verbete foi o hipoacuidade extrafísica, né? E assim, desde 2000, quando eu cheguei na conscienciologia, que eu comecei a fazer pesquisa na área da projeciologia. Eu não era projetora e eu me interessei em desenvolver a projeção, em desenvolver as experiências fora do corpo, que eu achei que era uma fonte riquíssima de informação, né? E assim, eu entendi na época que para eu entender e compreender a fundo o paradigma consciencial, era essencial que eu tivesse essas experiências. Então eu comecei a investir, e dessas experiências surgiu o interesse de fazer pesquisa na área, né? E contribuir aí com as minhas pesquisas, com o desenvolvimento da ciência, projeciologia, e também aí o tema projetor jejum, ajudar quem tem interesse em desenvolver a projeção. Então, assim, aqui tem várias dicas que a pessoa pode utilizar. Eu acho que o verbete ajuda muito, né? Vai ajudar muito aqui o debate, porque você vai no ponto, assim, que a maioria de nós tem, né? As dificuldades mais comuns, e que a gente, considerando assim o tratadão do professor Valdo, né? Nossa, é super denso, e para quem é da velha guarda aí da conscienciologia, da projeciologia, a gente lia aquele tratado inteiro para se tornar professor. Acho que hoje ainda é exigido isso, não tenho certeza. Mas, enfim, são tantas técnicas e a abordagem é tão extensa e tão profunda, né, que às vezes até a gente pode se distanciar daquela realidade, porque aquilo mostra realmente todo um traquejo, né, uma vivência do autor, no caso, né, super veterano. Então, eu acho muito importante essas abordagens que você tem feito, né, esse apanhado assim das dificuldades, trazendo mais para a nossa realidade, né? O que eu tento média, é destrinchar assim, os detalhes, né? Porque assim, no projeciologia, como o próprio nome diz, é um panorama das experiências fora do corpo, né? Então, assim, o professor Valdo fala de muita coisa, ele é muito extensivo no livro, mas assim, a gente ainda tem muita pesquisa para fazer dos detalhes, das nuances, né, do desenvolvimento projetivo. E eu tenho tentado assim, entender mais como que ocorre esse desenvolvimento, principalmente para quem não é projetor, né? Como que a pessoa faz? Qual que é o passo a passo para ela sair da total inércia projetiva, para ela começar a ter mais lucidez fora do corpo? Muito bem, vamos lá então, professora Tatiana, já temos aqui algumas perguntas. Essas primeiras perguntas são da Alemanha. Então, na parafatologia, na página 27, ela pergunta, no final da primeira linha, se você poderia expandir a identificação dos sinais precursores objetivos e subjetivos do transe projetivo, indicando o aperfeiçoamento do projetor.
Quando a pessoa começa a desenvolver a projeção, aplicar técnica projetiva, aplicar técnica energética para poder sair do corpo, ela começa a ter alguns sinais que indicam para ela que ela está conseguindo, vamos dizer assim, que ela, se ela continuar investindo naquelas técnicas, naqueles exercícios, ela vai conseguir sair do corpo. Então, assim, eles são, na verdade, motivadores, né? Sinais motivadores para a pessoa. Então, alguns sinais, vamos dizer, objetivos. O entorpecimento do soma, o balonamento, que é aquela sensação que a pessoa tem que ela está inchando, a soltura do energossoma, e tem alguns sinais que são mais subjetivos. Por exemplo, as projeções, ou o sonho sob projeção. Então, a pessoa sonhar que ela está se projetando. O sonho lúcido, as projeções semiconscientes. Isso tudo indica que a pessoa está conseguindo resultado. Que se ela continuar investindo, continuar usando aquelas técnicas, ela vai conseguir sair do corpo. Então, é muito, muito importante a gente conhecer esses sinais precursores para a gente saber que a gente está no caminho certo. Isso. Agora, só lembrando, eu não li, não citei, mas esse último verbete que você colocou, né, professora Tatiana, aqui na emissiologia, que é a psicosfera projetiva, ele dialoga aí com essa questão, né, dos sinais precursores, que justamente é aquela psicosfera já anunciando a aura projetiva. Né? Agora, ainda na parafatologia, na página 27, na terceira linha, você poderia comentar as parapercepções das sensações psicofisiológicas advindas da descoincidência holossomática? Tem uma série de fenômenos, de sensações que a pessoa sente quando ela está, por exemplo, passando pela decolagem do psicossoma. São sensações sutis, por exemplo, a gente já falou da soltura do energossoma, mas também tem sensações bem, vamos dizer assim, impactantes para a pessoa. Por exemplo, a sensação da decolagem lúcida, de você sentir o psicossoma saindo do seu corpo, é uma sensação muito interessante e ela é impactante, porque assim, ela comprova para a própria pessoa que ela tem outros veículos, né? Essa sensação de decolagem, ela vai ter várias sensações. Ela vai ter muitas vezes um estado vibracional muito intenso nessa hora. Provavelmente a pessoa nunca experimentou aquele estado vibracional. Ela vai ter sons intracranianos, quer dizer, ela não tem que ter necessariamente, mas ela pode ter todas essas sensações. Então, assim, é muito importante que a pessoa estude bastante sobre a projeção, entenda bem como são esses sinais, porque na hora que ela estiver começando lá a decolagem, se ela não conhece essa fenomenologia, essas sensações, ela pode se assustar e voltar para o corpo e abortar ali a projeção. Então, é muito importante que ela saiba quais são esses sinais, essas sensações, porque na hora que ela experimentar, ela vai ter uma ideia do que ela está vivenciando. É 1% da teoria, né? Isso, pelo menos 1% ela tem que ter, ou facilita, né? Tatiana, na página 27, esse teu tema é bem pertinente começar com a tecnologia, né? Sim, a tecnologia. Questão técnica. Né? Eu queria que você fizesse o cotejo e a relação entre o estado vibracional, a projeção e depois lá a penúltima técnica também. Técnica da asepsia e a outra. Repetição técnica favorecendo o autodesenvolvimento. Então, projetivo. eu vou pedir depois para você repetir. Vamos começar pela técnica do EV. Vamos lá. Porque assim, são várias técnicas aqui. A técnica do EV, ela é muito interessante porque, só contando uma historinha aqui, a minha história com a técnica do EV, eu já tinha conhecido a Conscienciologia, mas eu não tinha feito nenhum curso de Conscienciologia. Eu li o livro que é Conscienciologia e lá o professor Valdo descreve a técnica do estado vibracional. Tem verbete aí para quem quiser saber como que você aplica a técnica. E eu comecei a aplicar no dia a dia a técnica do EV. Na época, eu tinha medo de consciex, medo do extrafísico, eu tinha bastante medo, na verdade. Então, assim, eu acordava de madrugada e eu comecei a fazer a técnica do EV para me proteger, para não ficar com medo, vamos dizer assim. Mas o que acontecia? Eu acabava saindo do corpo. Então, assim, o estado vibracional, se você fizer ele intensamente, ele pode provocar a saída lúcida do soma. Então, assim, eu vejo que, por isso que eu coloquei, né, que a técnica do EV é o elemento-chave para o domínio da projeção.
ele facilita muito a descoincidência e facilita muito também a gente a ter lucidez fora do corpo. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa se projetou. Se ela não estiver muito lúcida, ela está lá de psicossoma fora do corpo. Se ela fizer o EV, ela vai ver que a lucidez dela amplia. Então, assim, eu vejo que, se a pessoa quiser dominar a projeção, é muito interessante que ela invista no estado vibracional. Tati, e só seguindo essa experiência que você falou que você fazia o estado vibracional sair do corpo. Isso. Você se via lúcida fora do corpo ou você percebia que você tinha ficado lá quando você acordava? Como é que era a percepção? Eu saía lúcida. Tá. Só que na época eu ainda não tinha estudado mais profundamente a projeção. Então é óbvio que eu ficava muito assustada, né? Ficava com medo. E então o que eu fiz foi estudar, fui fazer cursos sobre o assunto, fui entender, né, o que era aquela experiência. Mas assim, a primeira, até no verbete a gente fala da primo-projeção, né, que é a primeira projeção. É interessante porque, assim, para mim foi meio que uma decepção. Em qual sentido? Eu tinha tanto medo do extrafísico, tanto medo de consciex, que eu achava assim, que a hora que a pessoa saísse do corpo, ela ia ver um monte de consciex, quer dizer, eu tinha toda uma fantasia de como que era o extrafísico. Quando eu saí, vi que não tinha nada, assim, era tranquilo, aquilo para mim foi um impacto positivo, mas assim, mas não tem nada, então quer dizer que ninguém vai me pegar, ninguém vai querer fazer nada comigo. Ao mesmo tempo, foi impactante aquela sensação de tranquilidade no extrafísico, mas foi uma surpresa, porque eu realmente, assim, eu tinha vários mitos aqui, que a gente fala também no verbete, vários mitos com relação à dimensão extrafísica, e que foram quebrados já nessa primeira projeção, e que foi uma projeção espontânea, né? Não foi uma projeção que eu voluntariamente quis provocar. E aí tem a técnica da asepsia energética, na penúltima linha, antepenúltima linha. A técnica da asepsia energética também a gente utiliza o estado vibracional e a desassimilação das energias. Então, se você está muito intoxicado energeticamente, vai ficar difícil você sair do corpo com lucidez. Porque, assim, sair do corpo, todo mundo sai todas as noites. Até quem nunca ouviu falar em projeção, até quem não admite, né, que a projeção existe. Então, assim, todas as noites, a partir do momento que você adormeceu, o seu psicossoma naturalmente entra em descoincidência. Então, assim, a asepsia energética, essa técnica, né, de limpeza do seu energossoma, ela é muito importante para você desenvolver a projeção e também para você ficar lúcido fora do corpo. E aí a última que eu queria saber é a repetição técnica favorecendo o autodesenvolvimento projetivo. Sim, é a repetição, né? São as várias saídas do corpo, as várias experiências que você tem fora do corpo, é que promove o desenvolvimento, né? Não adianta a pessoa ter uma projeção, depois de 10 anos ela tem outra. Então, assim, ela não vai conseguir desenvolver a projeção se não houver essa repetição técnica, né? Então, Tatiana, parabéns pelo verbete. Obrigada. Na página 27, na quinta e na sexta linha, você fala da para-aprendizagem e aprendizagem derivada das para-vivências. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quando a gente começa a sair do corpo, é uma série de vivências que a gente tem que traz uma realidade totalmente diferente, né? Tem experiências que a gente só tem como vivenciar fora do corpo. Aqui no intrafísico não é possível. Então, por exemplo, você atravessar uma construção física, atravessar uma parede, você só consegue fazer isso se você sair do corpo. Então, assim, até essas mínimas, o que parece, né, ser mínima experiência, uma experiência aparentemente corriqueira, ela faz a autocomprovação de que você está utilizando um outro veículo de manifestação, que é o psicossoma, que ele é mais sutil. Então, assim, todas essas vivências, elas criam neossinapses, né, elas geram neossinapses, e são esse tipo de vivência, aparentemente banal, é que permite que você fique lúcido no extrafísico quando você sai do corpo. Você vai criando um feeling. Então, assim, todas as vezes que você vivencia aquilo novamente, mesmo que você tenha saído sem lucidez do corpo, quando você vivencia aquela sensação, você
percebe na hora que você está fora do corpo. Então, assim, esse tipo de vivência gera os aprendizados e gera também essas neossinapses para você desenvolver a lucidez fora do corpo. Professora, página 26, fatologia, na terceira linha, poderia aprofundar a resistência à utilização de técnicas projetivas? Isso daí a gente vê que é relativamente comum. Assim, as pessoas até querem sair do corpo com lucidez, né? Assim, é sonho de consumo. Mas assim, a maioria das pessoas tem uma preguiça mesmo, né, de aplicar uma técnica projetiva. Porque assim, dá trabalho, né? Você aplicar uma técnica projetiva é uma coisa trabalhosa. Você vai ter que escolher um horário, você vai ter que seguir aquela técnica, às vezes, durante semanas, até ter algum resultado. Depende muito do nível de desenvolvimento da pessoa. Então, assim, se ela já mexeu com isso antes, em outras vidas ou não. Então, assim, eu vejo que a maioria das pessoas que não tem um desenvolvimento projetivo, muitas delas têm essa resistência à utilização de técnicas, né? Quer desenvolver a projeção de maneira espontânea, sem ter um esforço para isso, né? Tatiana, preguiça. Você já comentou, mas só ressaltando, né? Principalmente para os teletertulianos, né? Para o pessoal, assim, às vezes, novato no assunto. Só lembrando que esse tratado, como você colocou durante todo o verbete, na bibliografia, né? No tratado Projeciologia, do professor Valdo Vieira, tem inúmeras técnicas, né? É muito interessante. Você pode escolher, né? O que mais se adapta aí dentro de todas as dificuldades ou facilidades que você possa ter. Né? E você pode casar uma técnica com a outra. Na verdade, sim, o ideal é que a pessoa adapte, né, as técnicas projetivas de acordo com o perfil dela. Porque assim, a projeção, apesar de ter essa questão de utilizar técnica e tudo, ela tem que ser o mais natural possível. Né? Porque assim, o ideal é que a gente desenvolva a tal ponto que todas as vezes que a gente deitar para dormir, a gente não caia na inconsciência, né? Que a gente durma, mas o corpo durma, mas a gente saia lúcido do corpo, né? Tatiana. Sim. Em parafatologia, na página 27, de cima para baixo, não, aliás, de baixo para cima, na 9ª linha, a observância das regras de etiqueta extrafísica. Esse daqui é muito importante, assim. Quando a gente começa a sair do corpo, a gente se depara com uma série de situações e que às vezes a gente não está acostumado, né? A gente não está habituado àquele, vamos dizer, aquele ambiente, com aquelas pessoas, aquelas consciências, né? A gente não está habituado. Aquilo não é o nosso métier, vamos dizer, né? Então, assim, muitas vezes o projetor, ele não tem essa percepção de que existe uma regra de etiqueta, uma regra de conduta extrafísica. Né? Contando aqui uma experiência que eu já tive, né? Aí aqui entram as gafes, os vexames que a gente passa fora do corpo. Né? Uma delas, por exemplo, que já aconteceu comigo, de eu entrar lá num educandário, numa escola, tinham, o que eu entendo assim, que eram amparadores carregando algumas pessoas em macas e tudo, e eu queria saber deles, o que eles estavam fazendo, muito animada, né, muito eufórica de estar ali, fora do corpo, e querendo perguntar para eles o que eles estavam fazendo, o que era aquilo, por que eles estavam carregando aquelas pessoas, se aquilo era educandário, por que aquelas pessoas estavam sendo carregadas em maca, enfim, total sem noção, e eles me ignoraram, assim, completamente, né, óbvio, porque assim, eles estavam ali trabalhando. Então, assim, muitas vezes, o fato deles me ignorarem, na verdade, foi ótimo, porque assim, eu caí a ficha que eu que estava sendo inconveniente. Então, assim, tem uma regra de etiqueta que a gente precisa seguir, mas às vezes a gente só aprende na prática, né? Vamos dizer assim, sem sair do corpo, sem ir lá, sem vivenciar, às vezes a gente não tem esse feeling, né? Tatiana, agora na 5ª linha, o extrapolacionismo parapsíquico do desenvolvimento da projetividade lúcida. Tá. Quando a gente começa a sair do corpo, os amparadores ajudam bastante. Então, assim, tem uma série de extrapolacionismos que a gente acaba vivenciando
que são, vamos dizer, patrocinados pelos amparadores. E isso ajuda no desenvolvimento do projetor. O que é um extrapolacionismo? É algum fenômeno que você não domina naturalmente, ou muitas vezes você nem recuperou cons daquele tipo de fenômeno, daquela fenomenologia. Então, os amparadores promovem aquele fenômeno para você vivenciar e identificar que aquilo existe, e, com isso, você se sentir motivado a desenvolver aquele tipo de fenomenologia. Então, assim, amparador não dá ponto sem nó. Então, se você vivenciou um extrapolacionismo, é porque você tem condições de vivenciar aquilo por você mesmo. Então, muitas vezes, eles te dão aquela canja para que você se motive a continuar investindo e promover por si mesmo aquele tipo de experiência. Agora a última. Em trinomiologia, o trinômio, projeção espontânea, projeção voluntária e projeção forçada. Uhum. A projeção espontânea é aquela que a pessoa não provocou, né? Ela não estava, como aquela que eu contei no início, né? Eu tinha feito estado vibracional, adormeci e acabei saindo do corpo. Não era a minha intenção sair do corpo naquela hora, quando eu fiz aquele estado vibracional. Minha intenção era só tranquilizar. Então, aquela projeção espontânea sem utilização de técnicas. A projeção voluntária é essa que a pessoa utiliza técnica, ou seja, ela de caso pensado, ela quer sair do corpo. E ela consegue. E a projeção forçada, um exemplo é, por exemplo, a experiência da quase-morte, né? Aquela que a pessoa sofre um acidente e ela tem ali um acidente grave, né? E ela muitas vezes até tem uma dessoma momentânea, uma parada cardíaca, ela acaba retornando e isso é considerado uma projeção forçada. Fatologia, na 6ª linha, tem a identificação dos erros recorrentes nas autoprojeções conscienciais. O que seriam esses erros? Uhum. Os erros é justamente pela inexperiência, né? Então, pela inexperiência, a pessoa sai do corpo e ela verifica, por exemplo, que ela ficou eufórica demais. Esse é um erro, né? Então, na próxima vez, ela vai tentar se conter, né? Ficar mais tranquila, mais calma, para que aquele tipo de euforia não ocorra. Porque quando ocorre a euforia, por exemplo, ela retorna para o sono. Está lá projetada, a euforia faz você retornar. Então, você identificar quais são esses erros que você comete fora do corpo para poder evitar, para poder superar aquela dificuldade, né? Tudo bem? Agora, a professora Tatiana, você quer perguntar? Vamos lá. Tatiana, por gentileza, aqui para a patologia, na 5ª linha, de baixo para cima, o contágio psicológico desencadeando projeções consciente espontânea. Que contágio é esse que desencadeou psicologicamente? E você falou sobre o extrapolacionismo, né? Eu queria saber assim, quais fenômenos você teve assim, que você não dominava. Uhum. O contágio psicológico quando a pessoa, por exemplo, lê um livro sobre projeção, e aí ela vai dormir, depois de ter lido aquele livro, e ela acaba tendo uma projeção espontânea. Então, esse contágio psicológico, por exemplo, essa tertúlia, muitas vezes, vai desencadear nos tertulianos ou nos teletertulianos projeções espontâneas. Então, assim, esse contágio psicológico de você ouvir as pessoas falando sobre projeção, de você ler sobre projeção, ela te contagia, ela te dá esse incentivo, vamos dizer assim, para você vivenciar a experiência fora do corpo. No caso do extrapolacionismo, na verdade, assim, eu tive vários extrapolacionismos, porque, assim, no início, todas as projeções que você tem, eu entendo que elas são patrocinadas, entendeu? Ela tem uma ajuda. E, na maioria das vezes, você não vê o amparador. Você não percebe a presença dele. Você, muitas vezes, só percebe a presença dele telepática, vamos dizer assim. Eles não aparecem até para não criar uma dependência, né? O projetor depender do amparador para se projetar. Então, muitas vezes, eles se comunicam com você telepaticamente. Então, eles dão umas dicas. Olha, não vai por aí, não pensa isso. Cuidado com esse tipo de abordagem. Enfim, eles dão as dicas.
E eu penso assim que no início das projeções, a maioria das experiências fora do corpo são patrocinadas. E é curioso assim, eu penso que mesmo quando a pessoa já está mais desenvolvida na projeção, ainda assim a gente tem a ajuda dos amparadores. Até no Projeções da Consciência, que é um livro interessante para quem quiser desenvolver a projeção, que é do professor Valdo, em vários momentos, em várias experiências fora do corpo, ele agradece os amparadores pela oportunidade, né? Então, assim, todo extrapolacionismo é uma experiência que você ainda não domina. Então, assim, se você não domina a clarividência, se você não tem comumente, no seu dia a dia, clarividência, e você teve uma clarividência, muitas vezes aquilo é um extrapolacionismo. Então, assim, às vezes, experiências mais simples, não precisa ser... O nome, né, extrapolacionismo, parece ser uma coisa grandiosa, mas, às vezes, uma coisa pequena pode ser um extrapolacionismo. Não sei se deu para entender. Tudo bem? Agora, professora Tatiana, na parafatologia, na página 27, 9ª linha de baixo para cima, a compreensão dos amparadores extrafísicos frente às inépcias do projetor jejuno, qual a postura do amparador frente aos contrafluxos naturais enfrentados pelo projetor jejuno? Eu vejo que eles têm muita paciência com a gente, né? Porque, assim... e eles sabem, eles têm noção dessas inexperiências, das imaturidades. Então, assim, por exemplo, quando você sai do corpo e o amparador te dá a dica, não pensa isso. É porque ele sabe que você vai pensar. Entendeu? Que você vai pensar, por exemplo, a consciência está ali na sua frente para ser assistida, e é natural você julgar aquela consciência ou ter preconceito, enfim. E, quer dizer, natural da sua imaturidade ter aquele tipo de atitude. Então, ele já dá aquela dica, olha, não pensa mal da pessoa que está na sua frente. Então, assim, nesse tipo de abordagem, a gente vê a compreensão que eles têm com as imaturidades da gente. E, ao mesmo tempo, eles estão dando uma lição, né? Estão ensinando ali naquele momento qual que é a melhor maneira de agir naquela situação. Agora, então, sinapsologia, na página 27. Ela pede para você expandir os recursos paramnemônicos empregados pelos amparadores extrafísicos para a apreensão de paraneossinapses para o projetor aprendiz. Essa neossinapsologia aqui, ela tem muita relação até com esse contágio psicológico, né? Então, por exemplo, a pessoa fez uma leitura naquela tarde. Ela fez uma leitura de um tipo específico de projeção. Muitas vezes os amparadores promovem uma projeção muito parecida com aquela que ela leu, né? Para que aquilo fique fixado na memória dela, para que ajude ela a rememorar aquela projeção, para que ela ajude a criar neossinapses da experiência fora do corpo. Isso é muito comum, né? A gente dando aula de projeciologia, né, no curso integrado de projeciologia, que a gente até cita aqui no verbete, é muito comum os alunos relatarem. Ontem você deu uma aula falando sobre isso e essa noite eu tive uma experiência muito parecida com o que você relatou. Então, assim, os amparadores usam esse tipo de técnica, né, de paratécnica, mnemônica, para ajudar o projetor a se desenvolver. É bem comum isso. Agora, na crescendologia, na página 28, no final da primeira linha, você poderia ampliar o crescendo fenomênico, aura projetiva, clarividência viajoura, projeção consciente? A aura projetiva a gente já citou aí, né, que são aqueles sinais precursores da projeção. Então, assim, sempre a projeção ela pode ser precedida, né, dessa aura projetiva. Dessa aura projetiva, a pessoa pode começar a ter uma clarividência viajoura, e da clarividência viajoura ela tem uma projeção consciente. São fenômenos com nível de dificuldade ou de aprofundamento maior, né? Então, a aura projetiva é um tipo de fenômeno mais simples, a clarividência viajoura é um pouquinho mais sofisticado e a projeção consciente é mais sofisticada ainda. E a gente vê que no desenvolvimento do projetor ocorre esse crescendo. Agora, na fatologia, na página 26, 4ª linha,
Você poderia relatar os alvos mentais projetivos? Então, o projetor, independente do nível dele, ele sempre vai ter alvos mentais. No caso do projetor jejuno, de quem está começando, os alvos mentais são atravessar uma parede. Muitas vezes, ter a projeção já é um alvo mental, né? Ter a projeção lúcida em si já é um alvo mental para ele. Mas, por exemplo, aí ele já está conseguindo sair do corpo com lucidez. Quais seriam os alvos mentais aí interessantes para o projetor jejuno? Atravessar a parede, encontrar uma consciência, fazer a volitação. Então, assim, lá no Projeções da Consciência, na introdução do livro, o professor Valdo coloca 30 perguntas, né, para ver o que a pessoa já vivenciou e o que não. Ali é uma ótima lista de alvos mentais projetivos para quem quiser desenvolver. É uma boa dica assim, para quem quiser listar ali quais seriam os alvos projetivos que ela quer desenvolver. Tatiana, na pensenologia, página 26, na primeira linha, final da primeira linha. A parapensenidade da consciência projetada. Eu vejo que, eu percebo, né, que é comum, né, que o condicionamento intrafísico atrapalha muito. Né, o pensar intrafisicamente. Né, então, é bem comum, fora do corpo, com baixa lucidez, estar ali mesmo sabendo que está fora do corpo, mesmo com lucidez baixa, você já sabe que está fora do corpo. Mas continua pensando como se estivesse no corpo físico. E isso ocorre também em outras experiências parapsíquicas, não só na projeção. Né. Você poderia, assim, sei lá, assim, comentar alguma coisa, assim, algo que pudesse melhorar isso, né, para a gente estar cada vez mais tendo, né, assim, o primeiro item da pensenologia, você traz o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida. Isso a gente ter, né, no nosso holopensene, mas isso mais fixado, mais evidente, né. Aí eu vou fazer um link lá com o primeiro verbete que eu defendi, né, o hipoacuidade extrafísica. Porque, assim, várias desse tipo de experiência, né, da pessoa sair do corpo, ela até está mais ou menos lúcida, mas ela continua agindo como se ela estivesse aqui. Isso é um condicionamento muito forte, né, um condicionamento psicológico muito forte. E para a pessoa vivenciar, deixar de vivenciar isso, ou superar esse tipo de dificuldade, ela precisa estudar as próprias experiências. Ela precisa estudar, primeiro, registrar, né, os experimentos extrafísicos, e estudar quais foram os meus erros de abordagem. Aí entra na pergunta do colega, né? Quais foram os erros que eu cometi ali? E se planejar, se programar, para quando estiver de novo fora do corpo, não cometer aquele tipo de erro. Já se antecipar, olha, quando eu estiver nessa condição, eu vou agir assim. Né? Pode ser até um alvo projetivo. Né? Eu quero, quando eu sair do corpo, eu vou relatar aqui, no início, lá quando eu comecei a sair do corpo, eu tinha dificuldade de sair de casa. Eu ficava presa dentro de casa, porque eu não sabia como atravessar a parede. Então, assim, a gente até tem vergonha de falar isso, porque parece ser uma coisa tão banal, mas eu penso que muita gente passa por isso. Então, assim, no início, aí até que eu aprendi a abrir a porta, né? Aprendi a abrir a porta. Depois, enfim, a gente vai se descondicionando, é um processo gradual, né? Então, eu vejo que a repetição das experiências e a análise depois, né, a projeciocrítica, é que ajuda a gente a superar esse tipo de dificuldade. Como é que você aprendeu a abrir a porta? Na verdade, eu abri o duplo, né? O duplo da porta extrafísica. Entendeu? A repetição, porque eu também, quando saía, ia direto para a porta da sala e entrava no elevador e acabava voltando para o corpo. E aí, nas próximas, você já pensava, não preciso fazer isso, né? Eu posso sair volitando, né? Ou atravessar a parede. Né? Então, pensar mesmo antes, durante a aplicação da técnica, também funciona. Né? Agora, eu vejo outra dificuldade, assim, quando no dia a dia ou durante a semana, a gente está muito ocupado mentalmente, espaço mental ocupado com atividades intrafísicas, isso também dificulta, mesmo aplicando técnica projetiva, de estar conseguindo, acho que demora mais, né, essa condição.
Eu vejo assim que se você está muito focado aqui em algum problema, né, que você tem para resolver aqui na vida intrafísica, vai ficar mais difícil você ficar lúcido no extrafísico, né? Então, assim, a pessoa tem que ver qual que é a prioridade daquele momento. Porque, assim, também a gente não tem uma obrigatoriedade de sempre estar fora do corpo. Isso é o ideal. Né? Mas, assim, quanto mais tranquila a vida da pessoa aqui no intrafísico, melhor. Agora, uma coisa que eu vejo que influencia bastante na lucidez fora do corpo é a emoção. Então, assim, quanto mais emocionalismo a pessoa tem, quanto mais dificuldade de controlar as próprias emoções, mais dificuldade ela tem de ficar lúcida fora do corpo. Tatiana, quando você acha que o projetor deixa de ser jejuno e passa a ser considerado experiente ou veterano? Na verdade, assim, na minha pesquisa, eu tenho 3 estágios. Vamos lá. Tá? Eu tenho o projetor jejuno, o projetor intermediário, que é aquele que não é mais jejuno, mas ele ainda não é veterano. E tem o veterano, né, que é o experiente. Eu vejo assim, que o tipo de experiência que caracteriza o projetor jejuno são as inabilidades. Entendeu? É esse tipo de condicionamento intrafísico. Ele não sabe direito como se portar, ele não sabe o que ele pode fazer, o que não pode, o que ele dá conta de fazer, o que ele não dá. Então, ele tá em processo de experimentação. Mas eu acho assim, fundamental essa fase. Entendeu? Por exemplo, esse tipo de experiência de atravessar a parede, gente, parece ser uma coisa banal, mas não é, ela é riquíssima. Entendeu? É a partir desse tipo de experiência que a pessoa cria neossinapse projetiva. Tá, e aí tem o intermediário, o intermediário e o avançado. Você associa isso também com os alvos mentais? Como é que você separa o intermediário? Não só com os alvos mentais, com o tipo de experiência que você tem. Então, você já passou dessa fase de inabilidade, de dificuldades iniciais. Você já domina relativamente isso. E aí os amparadores, né, muito legais com a gente, eles começam a colocar outros tipos de obstáculos, entendeu? Para a gente poder superar. Os amparadores ajudam muito no desenvolvimento projetivo. Então, eles começam a colocar outros tipos de situações. Aí você começa a ter contato com consciência patológica, como que você se comporta próximo a essa consciência, se você vai ficar com medo, se você vai ficar com ojeriza daquela consciência, o tipo de comportamento que você tem, aí eu já considero o projetor intermediário. Tá. São as interações, entendeu? O projetor jejuno, ele ainda está muito no conhecimento do psicossoma. O que o psicossoma pode, as habilidades do psicossoma, o que o psicossoma pode fazer, o que não pode. O intermediário, ele já começa nas inter-relações. Então, o contato com o amparador, o contato com as consciências patológicas, aí você começa a visitar ambientes extrafísicos, né? Você não fica mais ali na sua base física, na sua vizinhança. E o projetor veterano, eu já considero aquele que domina a projeção, entendeu? Aquele que sai do corpo pela vontade. E quando ele está fora do corpo, ele sabe como se portar, ele sabe como se comportar, ele não comete tantas gafas. Isso não quer dizer que ele não vai ter obstáculos, porque assim, obstáculos, o que eu chamo de obstáculos aqui, são coisas para você desenvolver, são situações novas com as quais você se depara, que são justamente para você se desenvolver fora do corpo. Você desenvolver. O desenvolvimento, eu vejo que ele nunca termina, né? Então é que eu coloco a sempre aprendência. Porque assim, a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova. Tá. E você fala ali do despreparo, né? Para a pessoa encontrar ou conseguir, do projetor jejuno, para ele conseguir estabelecer os alvos. O que você acha que pega mais? É a falta de conhecimento? Eu acho que é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento, muitas vezes a falta de objetivo. A pessoa quer até desenvolver a projeção, mas ela não sabe para quê. Para que ela quer desenvolver a projeção? Para que ela quer sair do corpo? O que ela pretende com isso? Então, assim, isso precisa estar muito claro para a pessoa. Até assim, a gente falou muito dos amparadores. Para que haja esse investimento dos amparadores no seu desenvolvimento projetivo, o seu objetivo de sair do corpo, ele tem que ser cosmoético.
Porque senão não vai ter. O amparador não vai investir numa pessoa que quer sair do corpo para, sei lá, para espionar outras pessoas ou para ficar ocioso, ficar volitando. Não que volitar não seja uma experiência importante, mas que a pessoa só quiser fazer turismo extrafísico, ela não vai conseguir se desenvolver. Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Em binomiologia, na página 28, o primeiro binômio, indisciplina, arrogância. Eu queria saber assim, como que funciona esse binômio e como que a gente faz para superar? E por que a gente tem? Tá. Bom, aqui a indisciplina e a arrogância, né? Eu vejo assim que elas estão casadas. A pessoa tem disciplina e, ao mesmo tempo, ela acha que ela não precisa, por exemplo, de técnica projetiva para se projetar. Que se ela fizer pela vontade, ela vai conseguir. E a indisciplina, ela não permite que a pessoa se desenvolva. Então, assim, as duas fazem a pessoa ficar travada, né, ali na projeção. Tanto a indisciplina quanto a arrogância, ou seja, você não acha que você dependa de ninguém para sair do corpo. Você esnobar os amparadores para se desenvolver projetivamente. Eu vejo assim muita negligência também, muita falta de vontade, falta de interesse. Eu vejo assim que a pessoa nem entendeu para que serve sair do corpo, assim, entendeu? Nesse nível aqui, nesse binômio, né, indisciplina e arrogância, a pessoa não sabe para quê. Para que serve a projeção? Ela nem chegou nesse nível de reflexão, vamos dizer assim. Então falta estudo, né? A pessoa precisa estudar mais. Se realmente, primeiro perguntar para ela tem interesse em desenvolver a projeção? Segundo, para quê? E aí ela precisa estudar. Né? Até para saber para quê, né? Por que se projetar? Entendi. Eu tenho mais uma dúvida. Uhum. Em parafatologia, página 27, na 7ª linha, os traumas extrafísicos inevitáveis e indispensáveis ao desenvolvimento do projetor. Eu queria saber quais são esses traumas, como que funciona, como que é? Então, aí existem os microtraumas e os traumas, né? Os microtraumas, na verdade, são todos os tipos, praticamente todos os tipos de experiência que a gente tem fora do corpo, aqueles que a gente não está acostumado. A gente ainda não tem, vamos dizer assim, são vivências novas para a gente. Então, quer ver um microtrauma? Atravessar uma parede pode ser um microtrauma, se a pessoa não fez isso várias vezes. Se é a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que a pessoa está passando por esse tipo de experiência, pode ser considerado um microtrauma. Mas, na verdade, esses microtraumas são ótimos, eles são super bem-vindos. Por quê? É aquilo que a gente falou, são os obstáculos que a gente precisa vencer para desenvolver a projeção. E esses obstáculos, ou esses microtraumas, eles vão ficando cada vez mais complexos no desenvolvimento do projetor. Entendeu? Então, assim, na verdade, os traumas vão ficando cada vez maiores. O professor Valdo que dá esse nome, né, de trauma. No Projeciologia, ele fala dos microtraumas e dos macrotraumas. Ele considera macrotrauma um encontro com um ex-parente consciente, ou um ex-conhecido, né, uma pessoa conhecida que já se tornou consciente, e quando você encontra ela, isso pode ser um macrotrauma. Uma retrocognição, um ataque extrafísico, um trabalho de desassédio. Então, assim, esse tipo de experiência, na verdade, é que te gabarita na experiência extrafísica. Na verdade, você, ao vivenciar isso, você pode até demorar um tempo para assimilar aquele tipo de experiência. Mas é justamente esse tipo de experiência que vai permitir que você se desenvolva. Tatiana, na fatologia, na 5ª linha, você fala da autoprojeciocrítica e da autoprojecionmetria. Fala um pouco da sua experiência sobre essas duas. Como a gente tinha falado, né, quando a pessoa sai do corpo, ao retornar, o ideal é a pessoa registrar essa experiência. E depois ela fazer uma projeciocrítica, ou seja, o que foi aquilo que não foi tão legal nessa projeção, que eu poderia ter sido melhor? Ou o que eu posso fazer para que da próxima vez que eu tenha esse tipo de experiência, eu aproveite mais? Enfim, você identificar nas suas projeções o que precisa ser melhorado,
O que você precisa se desenvolver? O que ainda falta, né, para você se desenvolver? A projetiometria, na verdade, eu estou até escrevendo um verbete sobre esse assunto, na verdade, assim, você, depois que você teve lá várias experiências registradas, você fazer um apanhado, fazer um inventário de tudo que você já vivenciou, quais os tipos de consciência que você teve contato, qual que é a média da lucidez que você tem fora do corpo, enfim, você levantar os dados sobre a sua projetabilidade e sobre como que está o seu desenvolvimento projetivo. O que você já vivenciou, o que falta vivenciar, em qual nível você se encontra, né? Se você ainda é projetor jejuno, se você já é projetor intermediário, se você já é veterano. E o que você fez com isso, né? O que você fez com as suas projeções? O que elas trouxeram de benefícios, de desenvolvimento, o que elas trouxeram de ganho evolutivo para você? Em cima da pergunta da Laura da projetioterapia, o que você falou... Projetiometria. Então é projetioterapia que eu estava pensando. Ah, tá. É o seguinte, você falou que agora há pouco, falta de conhecimento impede a projeção. Eu, com 18 anos, com 19 anos, eu comecei a fazer projeção e não sabia, eu usava a expressão sair do corpo. Eu lembro que eu fiz uma projeção, que eu saí do corpo, fui num lugar muito tranquilo, calmo, ele era bem plano, cheio de gramas e várias cadeiras. Eu não sei como, mas eu estava ajudando uma equipe lá. Aí o pessoal entrando e eu falava telepaticamente. Eu não entendia nada dessas coisas. Aí tinha um menino do lado esquerdo que estava numa árvore. E esse menino estava atrapalhando a organização dessa palestra. Acho que era uma palestra que ia ter. E o que aconteceu? Pediram para eu conversar com o menino. Eu mentalmente lá conversando, tentando fazer ele ficar mais tranquilo, mais calmo, falando que estava tendo uma aula e tal. Daqui a pouquinho ele foi ficando irônico, e ficou enorme, ficou um adulto. Aí eu falei, é assim? Então é assim. E fui com as duas mãos assim, ó. Comecei a jogar energia. Eu nem entendia disso. Aí, falando autocrítica. Na hora que eu voltei para o corpo, depois disso, sei que terminou bem o negócio lá, a palestra, voltei, eu fiquei hiper feliz da vida. Depois dessa, olha, foram vários, mas eu não tinha conhecimento nenhum de projeção. Na verdade, assim, o conhecimento não impede, a falta de conhecimento não impede a projeção. O que ela dificulta é o desenvolvimento projetivo, né? Fica difícil a pessoa se desenvolver ou ganhar novas habilidades se ela não tem a teoria, a parte mais teórica, né? Muitas vezes a pessoa nem sabe quais são essas vivências, né? Até tem um verbete chama fator antiprojeção consciente, que o professor Valdo fala dessas pessoas que têm uma série de experiências, mas ela guarda só para ela porque ela acha que aquilo é uma coisa comum, que todo mundo tem, ou que não interessa a ninguém. Então, assim, a pessoa não se desenvolve, não desenvolve o nível de projetabilidade dela, ela fica estacionada naquele nível que ela já tem, né? Então, a teoria ela ajuda nisso. Eu tentei pesquisar mais depois disso, né? Porque o objetivo da projeção é assistência, né? Então, sempre comecei a pesquisar mais em cima disso. Como essa, tem vários, mas tem bastante colega aí para dar experiência. Tatiane, só para falar aí dessa falta de conteúdo, eu tinha uma projeção sempre que era assim, eu ficava em catalepsia projetiva, e aí eu ficava com muito medo, eu pensava, mas o que eu tenho que fazer para sair daqui? Como é que eu vou para uma Comunex, sei lá, ou como é que eu volto para o corpo, né? Então eu ficava meio que entre as duas dimensões, mas eu não sabia como que faz agora. Pega um avião para sair daqui, sei lá. Por isso assim, que a gente estudar mais sobre projeção, ler livros de relatos projetivos também ajuda bastante, porque normalmente o projetor, né, nos livros de relatos, tem um monte de dicas para a gente, o que fazer quando você está lá fora do corpo. No caso aí da catalepsia, que é muito comum, e é um sinal precursor da projeção, né, mostra que a pessoa está desenvolvendo a projetabilidade, a pessoa pode exteriorizar energia. Né? Se você exteriorizar energia, muitas vezes você se solta ali na hora. E outra coisa, colocar como alvo mental.
né? Colocar como alvo mental o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é visitar lá uma Comunex avançada, coloca isso como alvo mental. E veja quais são as repercussões que isso dá nas várias experiências que você tiver. Não necessariamente você vai conseguir atingir aquele alvo na primeira vez que você sai do corpo, né? Eu só queria perguntar uma coisa sobre o alvo mental também, que é assim, o professor Valdo sempre fala que a pessoa às vezes não faz assistência fora do corpo porque ela já está programada. Né? Ela já tem o alvo mental do que ela quer fazer e não tem a predisposição. Então, como que é essa passagem de ter o alvo mental para estar predisposto a fazer assistência com os amparadores? Eu vejo assim, que faz parte do desenvolvimento projetivo a pessoa colocar alvos mentais. O alvo mental que ela vai colocar é de acordo com os interesses dela, né? Então, assim, se o interesse dela é visitar lá uma Comunex avançada, ela vai ter aquele tipo de experiência, e aquele tipo de experiência vai ajudar ela na assistência que ela vai fazer. Então, assim, é óbvio, se a pessoa colocar como alvo mental só alguma coisa egóica, o que vai acontecer é que ela não vai conseguir se desenvolver. Mas os alvos mentais são muito importantes para a gente se desenvolver também, e para poder fazer assistência. E essa ideia do alvo mental, ela é muito propícia para a aplicação das técnicas, né, Sim. Tatiana? Não, e também Então, para você ficar lúcido fora do exatamente. corpo. Porque assim, se você sai do corpo e você não sabe qual que é o seu alvo, muitas vezes você perde a lucidez ali. Porque você fica ocioso, você não sabe o que você foi fazer ali. Certo, Laura? A tendência é que numa condição mais avançada, não tão jejuna, nem precise mais de ter alvo. Assim na verdade, como... ainda tem, porque no caso da agenda extrafísica. Mas não esse alvo, mas não esse alvo já para sair do corpo, mas sim já o alvo assistencial. Ele já se torna um default, né? Isso. O alvo é assistencial, isso que eu quero dizer. Pode estar predisposto, né, à assistência. Pode ser um alvo mental. Sim. Você quer perguntar? Sim. Tatiane, por exemplo, você estava comentando sobre o alvo mental, né? Mas, por exemplo, você alguma técnica, por exemplo, você não conseguiu atingir, fez a repetição, a sistematização, essa técnica eu não consigo, vou fazer essa técnica. Você fala técnica de alvo mental? Não. Ou técnica projetiva? Técnica projetiva, qualquer que tem no projeciologia, né, tem várias técnicas, né, para você poder sair do corpo. Porque aqui na parafatologia, você colocou, acho que de baixo para cima, na 15ª linha, que fala assim, a repetição paciente projetiva. Também tem aqui o desenvolvimento gradual das habilidades projetivas e o desenvolvimento projetivo contínuo. O que seria esse desenvolvimento projetivo contínuo? Seria a repetição, a sistematização? Ou seria assim, tipo assim, você tem uma projeção e depois você teve a continuação daquele fato, daquela projeção? Na verdade, esse desenvolvimento projetivo contínuo é porque a gente sempre vai estar se desenvolvendo. A gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Entendeu? Então, assim, essa aprendizagem ela não acaba. Você entendeu? Mesmo o projetor super veterano, ele vai se deparar com situações que ele não conhece, com situações novas, que ele vai ter que aprender alguma coisa com aquele. Ele vai ter que aprender a lidar com aquele tipo de situação. Você entendeu? O universo extrafísico é muito amplo, então, assim... e a gente sempre vai estar, por exemplo, a pessoa já é veterana de projeção de psicossoma. Ela vai querer começar a desenvolver projeção de mental soma. Então, esse processo ele é contínuo olha, eu não me considero veterana, eu me considero intermediária. Entendeu? Porque, assim, hoje eu já consigo ter o contato com as consciências. Mas, por exemplo, eu não consigo ir numa comunidade extrafísica avançada pela minha vontade. Não consigo ainda fazer isso. Microfone, não esqueça. Você teve dificuldade para se projetar? Não, que assim, você teve que insistir? Eu escolhi uma técnica projetiva que fosse adequada ao meu perfil. Então, assim, as técnicas que eu uso a técnica do EV e da relaxação psicofisiológica. E depois, quem quiser, pesquisa, mas basicamente ela é você ir relaxando cada músculo do seu corpo, até você entrar no entorpecimento.
E aí eu uso, complementando essas duas técnicas, eu uso a repetição, eu repito na minha mente, eu vou ficar lúcida várias vezes, ou também tento lembrar de alguma projeção que eu já tive, todas as sensações, aí eu tento rememorar com detalhe todas as sensações que eu tive, e isso me ajuda a ter experiência fora do corpo. Então, assim, essas técnicas que eu usei foram, elas deram certo para mim, então eu não tentei outras, você entendeu? Não tentei várias técnicas, essa técnica deu certo, então eu uso essa, mas assim, a pessoa tem que identificar qual que é a técnica mais adequada ao caso dela, ao perfil dela, ao temperamento dela. Né? Tatiana, você pode, já que você está trazendo aqui exemplos seus, dar exemplos para ilustrar da diferença que você passou pela projeção de psicossoma e mental soma? Trazer alguns exemplos mais práticos. Olha, na verdade, claro. eu tive uma projeção de mental soma e eu não tenho certeza se era uma projeção de mental soma. Foi uma projeção que eu tive em que eu vi o meu psicossoma saindo do corpo. Por isso, eu intuí que talvez fosse uma projeção de mental soma. Mas eu não posso afirmar com certeza que aquilo era uma projeção de mental soma. Mas foi o máximo que eu já tive de projeção de mental soma. E percepção, alguma outra sensação junto dessa projeção, você não lembra? Foi muito rápido. Eu lembro de eu sair do corpo, e aí eu olhei para o meu soma e vi o psicossoma saindo do corpo. Foi a experiência que eu tive. Depois... eu acoplei, vamos dizer, com o psicossoma e voltei ao corpo, né? Voltei ao corpo. Mas antes disso eu acoplei com o psicossoma. Mas foi o máximo que eu já tive assim de experiência com o mental soma. Okay. Agora, Fabiana, uma dica. Vocês lembram, claro, quer dizer, hoje eu não sei se tem, mas tinha aquela aula do mental soma. Eu lembrei daquela aula. Fiquei lembrando das projeções que eu tive naquela aula. A primeira vez que eu fui dar aquela aula, naquela época eu estava muito imersa no Holopensene, como você colocou, a importância da imersão no Holopensene da projeção para você realmente manter ali os experimentos. E naquela época eu estava muito envolvida. E na verdade, eu fiz uma técnica de mobilidade física VIS, na época eu fazia muitas, lá no Rio, né? E aí eu ia dar aula, minha primeira aula de mental soma, e eu estava completamente indignada, assim, falei, como que eu vou falar disso? Não tenho a menor ideia do que seja isso. E eu tenho certeza que como eu não sei falar, eu comecei a entrar em alta assédio, sabe? Aí falei, não, eu vou fazer uma técnica de mobilidade física visual, para ver se eu compreendo melhor o que é esse tal, o que é essa dimensão mental somática e tudo. E eu já tinha feito várias também, eu já estava um pouco craque forte, mas já tinha feito algumas na mobilidade física. E aí eu tive uma experiência muito interessante, bem dentro do que você falou, Tatiana. Essa questão do amparo, da didática, né, da projeção, do extrapolacionismo. Então foi muito interessante, foi bem assim, olha, foi muito técnico, assim. Olha, agora eu entrei num EV absurdo, que é muito difícil. Eu nunca tive um EV tão forte como aquele. Então, bem característica de várias coisas que você já falou. Aí foi aquela, olha, agora a gente vai ser uma saída de psicossoma. E foi aquele EV, né, bem forte. E aquela, era uma telepatia, né, era aquela coisa bem nítida, bem precisa. Percebeu? Agora você está de psicossoma. Aí, agora a gente vai de mental soma. Pum. Aí, aquela diferença. E aí, sabe o que eu achei muito interessante? Porque aquilo foi feito por causa da aula que eu ia dar, não foi por outra coisa. Eu tinha um alvo mental, não que eu tivesse me programado para ter aquilo. Se eu tivesse, talvez, aquela expectativa, não teria conseguido. Por força das emoções, né? Eu não teria conseguido. Então, eu estava simplesmente predisposta a aprender um pouquinho. E uma coisa também que eu achei muito interessante, eu não sei se alguém tem alguma experiência parecida, mas foi usado uma técnica de retenção mnemônica musical. Eles colocaram, não sei se você tem essa experiência, eles colocaram um fundo musical. Eles não, né? Eu sei. Pelo menos era um amparador, não sei se tinha outro. Então teve uma música instrumental.
E foi a única coisa que eu consegui dar conta, né? Aí você vê o tamanho da incompetência da gente para lidar com a dimensão mental somática, né? De N recursos e aquilo ali, tum. Mas então, a conclusão que eu tirei, nossa, super coincidindo com tudo que você vem falando, né, Tatiana? A questão de você se predispor e da didática, porque tem muito amparador querendo ajudar você, né? Caso a gente... Até tem um relato do professor Valdo no Projeções da Consciência, eu não vou lembrar agora qual que é o capítulo, mas que tem vários candidatos a projetores no futuro, vamos dizer, consciex, que estão se preparando para ressomar, e lá assistindo ele, fazer vários experimentos de entrar e sair do corpo. Então, assim, a gente vê a importância desse tipo de experimento projetivo. Né? Que às vezes as pessoas, eu imagino assim, que às vezes as pessoas não dão valor para esse tipo de experiência, por exemplo, de decolagem lúcida. E lá ele mostra, ele decolando, aí ele volta, ele decola de novo, volta, decola umas 4 ou 5 vezes, para as consciências poderem assistir ele fazendo aquela decolagem, para que quando elas ressomassem, elas pudessem experimentar aquilo aqui, né? Quando eles estivessem aqui na vida intrafísica. Muito bom. Tatiana, eu perguntei isso porque tem aqui, o projetor ele é jejuno também para projeção de mental soma, né? Então ele passa pelas 3 fases. Daí ele vira veterano e depois ele vai começar de novo na projeção de mental soma, né? O jejuno intermediário até ser um... Não, e tem a escala de consciência contínua. Ali na escala de consciência contínua, a pessoa pode averiguar qual que é o nível de projetabilidade dela. Qual que é o nível que ela tem, claro. Entendeu? Bom, agora, Tatiana, a gente sabe que você está escrevendo um livro, né? Aguardamos com uma ansiedade mental somática, tá certo? A publicação desse livro, né? Porque você deve ter muita experiência, acho que vai ajudar muito a todos nós, né? Eu estou me esforçando lá. Isso. Agora vamos lá, que tem várias perguntas ainda. Na parafatologia, na página 27, final da 7ª linha, de baixo para cima, você poderia aprofundar a impactoterapia da primo-projeção lúcida? E em seguida também o contágio psicológico, você já falou um pouco, né? Desencadeando projeções espontâneas? A impactoterapia da primeira projeção que a pessoa tem, realmente, a primeira projeção lúcida, né? É bom a gente ressaltar aí o lúcida, porque às vezes a gente já teve outras projeções mais semiconscientes, ou seja, aquela projeção que a pessoa não sabia que ela estava projetada. Então, assim, uma coisa é a gente ter várias experiências fora do corpo, que você está relativamente lúcido, mas você não sabe que você está projetado. E outra coisa é você ter a primeira projeção em que você tem certeza que você está fora do corpo, que você está usando o psicossoma. Isso é muito diferente. Então, assim, é uma impactoterapia, porque ali você está comprovando uma série de coisas, inclusive o paradigma consciencial. É uma ótima forma de você comprovar, vivenciar o paradigma consciencial é tendo uma projeção lúcida. Princípio da descrença, na veia, na paraveia. E o contágio psicológico, a gente já falou, né? Então, assim, a pessoa assistindo uma aula de projeção, lendo um livro, assistindo uma tertúlia, ela pode ter uma projeção espontânea a partir desse relato, de ouvir falar. Né? Isso. Agora, em pensenologia, na página 26, penúltima linha, quais as ações práticas podemos fazer para melhorar a qualidade do holopensene da base física do projetor, influindo no desenvolvimento projetivo? A base física e do projetor, que normalmente é o quarto de dormir, né? A base física do projetor. É óbvio que a pessoa pode ter uma outra base física, mas normalmente, ou o ideal seria que a nossa base física fosse o quarto de dormir. Para que a gente, vamos dizer assim, dentro do possível, não deite mais para dormir, mas deite para se projetar. O corpo dorme e a gente fica lúcido lá fora do corpo. Então, assim, o ideal é que o holopensene dessa base física seja o de maior qualidade possível. Então, o ideal é que nessa base física não tenha televisão, computador, deixa o celular em outro lugar, ou seja, tenha o mínimo possível, né, de elementos ali, e que seja um local tranquilo, relaxante, e que a pessoa, por exemplo, evitar
qualquer tipo de discussão dentro do quarto, dentro da base física, manter ali o ambiente o mais rígido possível. Isso vai ajudar no desenvolvimento projetivo. Aí a gente até indica que tem um verbete que chama base intrafísica, que lá, se eu não me engano, é do professor Valdo, ele lista lá uma série de recursos que a pessoa pode usar para que a base física dela seja o ideal aí para a projeção. Inclusive, o tipo de equipamento que tem que ter. Por exemplo, um relógio é interessante ter, o termômetro. Então, assim, lá ele lista todos os recursos que seria interessante a pessoa ter na base física para ela desenvolver a projeção. Agora, em fatologia, na página 26, terceira linha. Ela pergunta como otimizar a auto-organização da rotina para a aplicação de técnicas projetivas. Aí a pessoa vai ter que verificar como ela quer aplicar essa técnica projetiva. Qual que é o horário que ela quer fazer isso, em quais condições, se ela quer fazer isso no quarto, se ela quer fazer no escritório, que tipo de técnica ela vai usar, se ela vai usar uma técnica deitada ou numa poltrona, enfim, se ela quer, dependendo do tipo de técnica que ela vai utilizar, ela vai precisar, por exemplo, de um espelho, né, que tem a técnica do espelho. Então, ela tem que ver o que ela quer, que tipo de técnica projetiva ela quer utilizar e como ela vai organizar a rotina dela para a aplicação dessas técnicas. Qual horário que ela vai fazer, como que ela... se tem mais gente na casa, se ela vai avisar a pessoa para não incomodar naquele horário, enfim. Como que ela vai organizar a vida dela em função da aplicação de técnicas projetivas. Agora, tem uma pergunta sobre a autoprojetiometria. Ela pergunta como é feito isso. Você já comentou um pouco, mas seria bom se você pudesse complementar alguma coisa. Na verdade, a pessoa vai fazer para a pessoa fazer a projetiometria, o ideal é que ela já tivesse uma série de experiências, de experimentos ali registrados, e ela vai buscar ali todos os dados que ela consegue levantar nesses registros. Então, qual que é o nível de lucidez que ela teve na maior parte das projeções, que tipo de experiência ela teve, como que foi a decolagem, que tipo de decolagem que ela teve, que tipo de experiência ela teve, que tipo de parafenômeno ocorreu, que tipo de consciência ela encontrou, enfim. Ela fazer um levantamento de todos os dados que indicam para ela como que está o desenvolvimento projetivo. Ela tem uma pergunta complementando esse assunto. No final da quinta linha também, aqui na página 26, você poderia exemplificar o mapeamento das inabilidades pessoais projetivas? Esse mapeamento é parte integrante da projetiometria? Sim, claro, é parte integrante do desenvolvimento da projetiometria. E aí a pessoa vai verificar, vai lá ver nos registros dela, o que eu ainda não consigo fazer, o que eu ainda tenho dificuldade, o que eu ainda erro, quais os erros que eu ainda cometo. Então, assim, para ela se planejar, para que nas próximas experiências que ela conseguir sair do corpo, ela não repita ou tenta, pelo menos, minimizar aquelas dificuldades que ela tem. Agora, em parafatologia, na página 27, sexta linha, você poderia citar as atitudes pró-projetivas? São todas as atitudes que a pessoa toma visando o desenvolvimento projetivo. Então, por exemplo, o primeiro deles, que eu considero super importante, é o estudo. Estudar sobre projeção. Então, vai ler sobre projeção. Uma primeira leitura assim, que eu vejo que é imprescindível é a projeciologia, né? Ler ele de capa a capa. Estudando, não só ler, estudar o livro, né? Para saber o que é esse universo da projeção, o que a pessoa que se projeta vai encontrar no extrafísico, enfim. O interesse, né? A pessoa vê quais são as minhas motivações para sair do corpo. O que eu quero com isso? O que é o objetivo com isso? Também a pessoa identificar do que ela tem medo. Então, ela tem medo de quê? De consciência? Ela tem medo de não conseguir voltar para o corpo? Tem gente que não se projeta porque tem medo de não conseguir voltar para o corpo, né? Até lembrando que isso é quase impossível. É impossível você não voltar para o corpo. É muito mais difícil você sair do corpo do que voltar para ele. Voltar para ele é fácil. Então, também trabalhar a disciplina é uma atitude pró-projetiva. A disciplina. Quando eu vou aplicar a técnica projetiva? Como que eu vou organizar o meu dia a dia em função dessa aplicação de técnica projetiva?
E a saturação mental, que também o estudo, o debate, conversar com outras pessoas sobre projeção, isso tudo ajuda aí a gente a desenvolver a projetabilidade. Muito bem. Agora, professora Tatiana, na fatologia também, você poderia falar sobre a resistência à utilização de técnicas projetivas? Ele pergunta qual a causa dessa resistência. Muitas vezes por desconhecimento, a pessoa não conhece, não estudou mais sobre projeção, ela só ouviu falar que existem técnicas e ela quer já partir direto para a técnica. E aí, muitas vezes, isso gera resistência. Uma falta de conhecimento, por exemplo, quais são os sinais precursores da projeção, o que acontece quando a pessoa se projeta. Então, ela acha que ela pode desenvolver a projeção sem fazer nenhum esforço, né? Só pela vontade. É óbvio que a vontade é extremamente importante para a pessoa se projetar, mas só a vontade, muitas vezes, não resolve. Se a pessoa não tem essa habilidade já desenvolvida, porque tem gente que já nasceu projetor, né? Tem gente que já nasceu com essa habilidade desenvolvida. Não era o meu caso, né? Então, assim, eu tive que fazer todo um esforço para chegar no nível que eu estou hoje. Então, assim, essa resistência eu vejo que é falta de conhecimento. Agora, na página 27, em parafatologia, final da 9ª linha. Você poderia exemplificar a respeito da paradidática dos amparadores na paraeducação do projetor aprendiz? A gente já falou bastante, né? Já deu várias, mas eu acho que vale a pena falar que se a intenção do projetor é sadia, é cosmoética, ele sempre vai ter amparador ajudando. E eles são didáticos. Então, você vai vencendo os obstáculos, as dificuldades, as inabilidades, gradualmente. E, assim, amparador também não faz estupro evolutivo. Então, é um crescendo de experiências. A gente falou dos microtraumas, dos macrotraumas. A gente primeiro vivencia, eles são bem didáticos até nisso. Primeiro a gente vivencia os microtraumas, então eles ajudam a gente ali nas primeiras experiências, a tatear lá o universo extrafísico. Depois eles começam a colocar outras experiências mais complexas nesse desenvolvimento. E eles são muito, muito didáticos. E eles têm toda essa delicadeza, esse cuidado, para que a pessoa não fique traumatizada e não queira sair mais do corpo. Então, assim, eles têm eles têm uma delicadeza em tratar desse assunto. Agora, na penúltima linha também da parafatologia, ele pergunta quais as técnicas para alcançar a desdramatização da dimensão extrafísica. Na verdade, assim, essa desdramatização, ela está relacionada ao estudo. Então, assim, você lê sobre projeção, saber o que você vai vivenciar fora do corpo, o que vai acontecer quando você sair. Ler livros de relatos projetivos ajuda bastante também, porque você vai ver o tipo de experiência que normalmente as pessoas têm. E nada também substitui a experiência. Você sair do corpo desdramatiza a projeção, desdramatiza a dimensão extrafísica, né? Você sair, fazer técnicas projetivas para sair do corpo, e isso ajuda a desdramatizar essa situação. Com certeza. E essa questão que você já colocou continuada, né? Continuada. É crescente, crescendo, contínuo, né? No contínuo de ir crescendo. Isso mesmo. Agora, em paradoxologia, na página 28. Você poderia expandir o paradoxo de o trauma extrafísico poder funcionar de maneira terapêutica, vacinando ou curando o projetor dos aspectos desconhecidos da dimensão extrafísica? Está bem relacionado à pergunta anterior, né? E, realmente, os traumas extrafísicos, eles funcionam aí como terapia. Na verdade, é ótimo quando a gente tem um trauma extrafísico, não é ruim, porque quer dizer que a gente está se desenvolvendo, quer dizer que a gente está se deparando com situações novas que a gente ainda não tinha vivenciado, e é uma ótima oportunidade para a gente crescer, né? Para a gente virar adulto extrafísico. Agora, Tatiana, eu lembrei daquele verbete do professor Valdo, acho que você botou aqui também, falando de trauma, né? Não, você colocou, é o número 11, que é o Paragraf, né? Que
tem a ver com a... Tem tudo a ver, né? Porque o projetor jejum, ele dá muita Muito gafe. para gafe. São muitas gafes. Agora aqui tem uma pergunta. Professora Dulce, em reflexões no tertuliário que tratem sobre questões sobre grupo Karmologia em Família, dupla evolutiva programação existencial, eu tenho uma dúvida. A mãe que sempre quis e gostou de estar livre no lar para ficar sozinha, estudar, trabalhar e viver no ambiente do lar. Eu tenho uma filha de 17 anos que se comporta de forma oposta, não suportando morar sozinha em casa onde está estudando em outra cidade. Como entender as razões e os desafios da filha e da mãe tão distintos? Como a mãe pode melhor ajudar a filha? É uma pergunta do Rio de Janeiro. Ela perguntou bastante coisa, né? É um assunto bem complexo. Por exemplo, esse caso da mãe que gosta de ficar livre, sozinha, para estudar e trabalhar, é uma postura, assim, incompatível, né? Incoerente. E, assim, até pode... Não estou falando que é o seu caso, mas pensa sobre isso. Pode chegar até as beiras da irresponsabilidade, não é? Porque se a pessoa teve um filho, uma filha, ela tem uma relação, querendo ou não, tem uma relação de interprisão e de responsabilidade de para-dever com aquela pessoa, né? Com aquele relacionamento. De certo modo, é algum tipo de dívida que você deve ter, e enfim, dívidas recíprocas, né? Às vezes a filha vem também para ajudar a mãe, de algum modo, enfim, para recompor alguma relação que precisava. E também não ficar remoendo essa questão, né? Eu conheço mães que têm esse perfil, né? Gosta muito dos filhos e tal, mas tem um certo queixume, né, de não ter tempo para ficar sozinha, para estudar e para curtir a vida com mais liberdade. E isso mostra, sim, uma certa imaturidade da pessoa, né? Porque a gente tem que honrar, a gente precisa ser coerente com o que a gente construiu ao longo da vida. E não é à toa que, por exemplo, na Conscienciologia se propõe a técnica da antimaternidade, né? Que é sadia, né? Que a pessoa optar livremente por não ter filhos, mas não sendo o seu caso, eu acho que a melhor maneira, né? Você pergunta como entender essas razões e os desafios, é você realmente se despojar da sua condição, do que você gostaria, e entender que essa realidade não aconteceu à toa, né? Ninguém nasce à toa, filho de ninguém, ninguém nasce filho de ninguém à toa, né? Então, você tendo esses conhecimentos, né, estudando a Conscienciologia, entender melhor essas inter-relações grupocármicas, multisseculares, multimilenares, e buscar compreender essa relação melhor, né? Buscar aí trabalhar com as energias, tentar entender pelo parapsiquismo, talvez alguma retrocognição, o que prende você, o que linka você a essa filha, né? E a partir daí você vai poder ajudar melhor, né? Mas sempre não querendo buscar ser independente, ter a sua liberdade, não se conformar porque a pessoa é muito diferente de você. Geralmente é justamente isso que você tem que trabalhar, entender melhor essas diferenças, né? Entender por que essas desavenças ocorrem. Isso é bem comum a gente ver. Relação de mãe e filha, né? A questão das dificuldades de relacionamento, justamente pela constatação das diferenças, que aquilo de certo modo incomoda e provavelmente é aquilo que precisa ser trabalhado entre as duas, cada uma ceder de um lado, né? Agora vamos lá, vai pesquisando aí, porque esse assunto ele é um assunto muito denso, né? Tem muita coisa por trás, tem que ir puxando aí o fio da meada. Eu não tenho assim tanta experiência com maternidade, eu não sou mãe, mas eu tenho muitos sobrinhos e convivo bastante com essa questão muito próxima desses conflitos, né, familiares aí, dos meus irmãos, enfim, meus sobrinhos. Como? Sim, sou filha, claro. É que a gente passa o tempo, né, Pilar, e a gente vai invertendo um pouco também, né? Mas, enfim, claro, sou filha.
Entendo, claro, claro. A gente vê a diferença, né? Eu tenho muitas, somos 6, e a gente vê também a diferença. Não sei no seu caso se é filha única, mas a gente vê também a diferença da relação dos pais, das mães, né, com cada filho, como que muda. E tem os protegidos, os menos protegidos, embora tenha geralmente uma condição teórica, né? Comum as mães falarem assim, não, eu gosto de todos os filhos da mesma maneira, mas a gente sabe que não é bem assim, faz parte da natureza. É normal você ter mais afinidade com alguém. Não tem obrigação de ser igualmente afim a todos, né? Então o negócio é entender isso, né? Agora ainda tem algumas perguntas. Laura, você quer perguntar? Pode ir. Saber um pouco na holotecologia sobre a... Não, na verdade, desculpa, é politicologia, a parapsicocracia. A parapsicocracia. Quando a gente sai do corpo, está lá de psicossoma, a pessoa vai verificar que o parapsiquismo dela é muito mais amplo do que o que a gente imagina. Então, assim, a nossa manifestação parapsíquica aqui no intrafísico, ela é bem diminuída em relação ao extrafísico. Então, quando você está de psicossoma, o seu parapsiquismo é outro, né? Você vai ter um nível de parapsiquismo muito mais amplo do que o que você tem aqui. Por isso que eu chamei aqui a parapsicocracia. O extrafísico é a parapsicocracia. Certo? Tudo bem, Laura? Agora, professora Tatiana, existe alguma técnica para conseguirmos perder o medo das consciências extrafísicas? Tem uma técnica. Você sai do corpo com lucidez e entra em contato com consciência. Isso é o que mais ajuda. Na verdade, assim, ajuda bastante você se predispor a superar esse medo. Quando você se predispõe, você está realmente predisposto a superar esse medo, os amparadores te ajudam. Aí, até para ajudar o teletertuliano, eu vou contar o meu primeiro contato com consciência, que eu tinha bastante medo de consciência, eu tinha a chamada parapsicofobia. Espectrofobia, obrigada, Kiko. A espectrofobia, eu tinha muito medo de consciência. Então, assim, por exemplo, se eu assistisse um filme mais que aparecesse com sexo, eu não conseguia dormir à noite. Então, isso era muito forte. E uma das minhas motivações para desenvolver a projeção era justamente superar esse tipo de medo, né? Então, se dessomasse uma pessoa que eu conhecesse, eu também não dormia. Então, era terrível. E, assim, é uma sensação muito ruim você ter esse tipo de medo, porque, assim, ao mesmo tempo que você precisa superar esse medo, né? Porque senão você não vai se desenvolver. Como é que você vai fazer TENEPS? Como é que você vai desenvolver o parapsiquismo tendo medo de consciência? E aí, uma das minhas motivações para desenvolver a projeção era justamente superar esse tipo de medo. Porque se eu queria desenvolver a projetabilidade, eu queria desenvolver o parapsiquismo, e para isso eu precisava vencer esse medo de consciência. E aí, na primeira experiência que eu tive com consciência, né, eu saí do corpo, aí o amparador telepaticamente falou, olha, agora você vai ver uma consciência. Isso, se você vê, é ridícula a situação, porque uma consciência estava se comunicando comigo, dela eu não tinha medo. Mas ele falou, agora você vai ver uma consciência. O meu primeiro impulso, eu vou voltar para o corpo, eu não vou ficar aqui, não. Mas aí eu, né, fiz um esforço para ficar ali, e falei, não, tudo bem, vamos lá, né? Vamos enfrentar a situação. Aí a consciência apareceu ali na minha frente. Foi uma projeção vexaminosa, que eu agradeço muito aos amparadores, porque eu fiquei com vergonha de estar com medo da consciência, porque, na verdade, ela estava precisando de ajuda, né? Ela estava ali pedindo ajuda. Então, eu fiquei muito envergonhada de estar com medo dela, eu vi que era ridícula a situação de ter medo dela. A gente exteriorizou energia para a consciência, ou seja, foi feita uma assistência. Então, assim, ali eu não vou dizer que naquele momento eu perdi o meu medo de consciência, mas a partir daquela experiência eu falei, não, agora eu não quero mais deixar de enfrentar esse tipo de situação. Eu quero enfrentar, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de ter contato com consciência, eu vou ter contato com consciência para vencer esse medo. Então, ali começou o início do fim da espectrofobia.
Só complementando um pouco, né? Tem aquele questionamento que a pessoa pode fazer. Você tem medo de ver alguma consim na sua frente, no intrafísico, lhe pedindo ajuda? Uhum. Né? Por que teria no extrafísico também? Sim. Mas assim, eu vejo que não dá para a gente generalizar, mas assim, muito desse medo de consciência nada mais é medo de você tomar contato com a sua realidade intraconsciencial, porque a partir do momento que você sai do corpo e se depara lá, por exemplo, com os seus assediadores são iguais a você. Né? Eles têm o nível de pensanidade que você está tendo, pelo menos naquele momento. Né? Então, assim, na verdade, eu vejo que não é bem o medo da consciência em si, é medo de ter contato com a sua realidade. Entendeu? Isso é bem sério. Eu tenho uma amiga que ela também tem medo de consciência. Aí eu falei para ela, olha, deixa eu desencarnar, né? Na época eu falava desencarnar, eu não falava dessomar. Falei, na hora que eu dessomar, eu venho, vou te ajudar a perder esse medo, porque eu vou fazer de tudo para aparecer para você. Pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei, poxa, mas que medo mais besta que é esse? Você tem medo de mim? Não, de você não, mas por que se eu morrer você vai ter medo? Eu não vou mudar meu temperamento, não vou mudar minha maneira de ser, vou te tratar da mesma maneira. Ela não quer que depois que eu dessoma, eu venha ajudá-la a perder esse medo. Na verdade, assim, a pessoa muitas vezes não vê o que ela está perdendo mantendo esse medo, né? Porque, assim, na verdade, esse contato extrafísico com o consciência, você vai ter a oportunidade de ter contato com muito mais, vamos dizer assim, com um nível de consciências de vários níveis. E, inclusive, com os amparadores. Né? Então, assim, quando você está evitando o contato com as consciências, que você tem medo, assediadores, você também está evitando o contato com os amparadores. E está evitando de aprender, você está evitando de se desenvolver. Né? Em sindromologia, a segunda síndrome, da subestimação autoparapsíquica. Eu queria saber, assim, o que é a síndrome e por que ela acontece. Essa síndrome da subestimação autoparapsíquica, ela é bem comum. É aquela pessoa que acha que só pode ter experiência parapsíquica a pessoa que já nasceu com aquilo desenvolvido. Então, no caso da projeção, a pessoa acha que só tem projeção quem já trouxe isso desenvolvido nessa vida. Ou seja, que já desenvolveu isso em outras vidas. Então, a pessoa se subestima, não, se eu não me projeto, então eu não devo investir nisso porque eu não tenho habilidade. E, na verdade, a projeção é uma habilidade como outra qualquer. Né? Assim como a pessoa pode aprender a tocar um instrumento musical, pode desenvolver uma habilidade qualquer tipo de habilidade, né? Habilidade de escrita, habilidade de dirigir, enfim, qualquer tipo de habilidade, a projeção é uma habilidade que qualquer pessoa empenhada e interessada pode desenvolver. E no caso da subestimação, a pessoa acha que ela não é capaz. Agora, professora Tatiana, tem na fatologia, na sexta linha, a identificação dos erros recorrentes nas autoprojeções conscienciais. O que aconselha se ainda receamos, por medo certamente, a relaxar e nos permitir a projeção? Sinto que meu psicossoma, quando a projeção depende da minha vontade, fica sempre ali superposto ao corpo físico e não decola. Como remediar esse travão? Uma coisa que ajuda é estudar sobre projeção. Estudar sobre projeção. Outra coisa, listar os seus alvos projetivos. O que você quer fazer fora do corpo? Uma outra coisa que ajuda, desenvolver as bioenergias. Então, fazer é ver. Fazer é ver antes de sair do corpo, e quando você perceber que você está ali acima do corpo físico, está ali projetado acima do corpo físico. Muitas vezes tem a paracatalepsia, que a pessoa está fora do corpo e ela não consegue se mexer. Ela percebe que ela está projetada, mas o psicossoma está ali congelado. Faz o estado vibracional, exterioriza energia, que você vai conseguir sair daquela condição. E uma dica também é você perceber o que está projetado, e você está próximo do seu corpo físico, sai de perto dele o mais rápido possível. Porque quando a gente está próximo do corpo físico,
todos aqueles condicionamentos intrafísicos que a gente tem, eles ficam mais fortes ali próximo, né? Porque a gente está na psicosfera ali, na nossa psicosfera. Então, saia de perto do corpo físico, que também ajuda. Agora, ela tem uma pergunta sobre o curso integrado de projeciologia, que é o CIP. Ela pergunta se é dado somente no Brasil. Não sei se você tem alguma informação, mas a gente tem a informação que está sendo dada em EAD também. Parece que é uma novidade do IPC. Sim. Né? E aí eu vou fazer uma chamada aqui, Ótimo. Tatiana, se você me permite, que tem aqui... Então, você pode entrar, essa teletertuliana mora em Madrid. Então, você pode entrar no site do IPC, www.ipc.org, e você, então, ali você vai ter a relação das cidades, e também você vai ter informações sobre o curso EAD, se você tiver interesse. E também, se você quiser se programar, em outubro, de 31 de outubro a 2 de novembro, vai ter o 2º Congresso Internacional de Projeciologia. E o mote do congresso é interassistência através da projetabilidade lúcida. É o CIPRO, né? Então, aí, bem dentro da temática do seu verbete. Tá certo? E o CIPRO desse ano vai ser em Foz do Iguaçu, né? Exatamente, vai ser aqui em Foz. Então, aproveita aí a oportunidade. Né? Agora, em parafatologia, na página 27, primeira linha, você poderia explicar como começar a mapear corretamente a sinalética parapsíquica pessoal aplicada ao desenvolvimento projetivo? Conforme a pessoa vai aplicando técnicas projetivas, técnicas energéticas para poder se projetar, ela vai começar a perceber quais as sensações que ela sente que indicam para ela que ela está começando a sair do corpo. E aí ela vai registrando essas sensações. Nesse artigo que eu trago aí no final, né, na bibliografia específica, esse artigo Etapas do Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, que até foi apresentado no 4º CIPRO, né, no último CIPRO que a gente teve, eu coloco aí uma técnica de desenvolvimento projetivo em que a pessoa não parta direto para a técnica projetiva. Primeiro, ela faça técnicas energéticas e vá mapeando todas as sensações que ela sente quando ela aplica técnicas energéticas. Porque aí, quando ela for aplicar a técnica projetiva, ela já tem esses sinais mapeados. Agora, professora Dulce, poderia fazer um cotejo entre o serenão reurbanizador e Ellen Keller? Puxa, que cotejo, hein? Em uma tertúlia antiga, o professor Valdo tem a teoria, na verdade é uma hipótese, né, que ela poderia ser uma serenona. Mas a proexis dela foi totalmente diferente do reurbanizador, que ela viveu muito tempo, deixou livros, tratados, ganhou muitos prêmios e serve de inspiração para muitas pessoas. Você poderia falar algo? Saberia me informar se existe algum livro escrito por um serenão? Bem, eu acho que eu tenho pouco infelizmente, não tenho tanta convivência assim com nenhum serenão, com nenhum dos dois, né? Considerando essa hipótese. Mas o que assim, de cara eu posso comentar com você e talvez isso te ajude a entender melhor essa diferença de perfis, né? Quando a gente fala assim do anonimato do serenão, não quer dizer que o serenão viva atrás de uma moita, não é isso. Ele vive de uma maneira disfarçada, ele não se mostra ser, ele não transparece ser um serenão. Mas a gente pode ter um serenão aqui entre nós que a gente não tem competência de avaliar que aquela pessoa é um serenão, né? Então, por exemplo, no caso do reurbanizador, né, ele tinha o corpo oligofrênico, era, né, considerado um oligofrênico e tinha muitas limitações, aparentemente, mas a gente tem que entender o objetivo dele com aquilo, né? Então, ele, na verdade, por tudo que a gente já estudou e pelo que o professor Valdo coloca, né, das experiências que ele teve, enquanto Zéfiro, antes de ressomar os trabalhos dele junto ao preparo da reurbanização do planeta, realmente ele tinha uma responsabilidade, tem, né, uma responsabilidade muito grande. Ao que tudo indica, ele é o serenão master, né? Ele é o principal responsável pela Reurbex do planeta Terra.
Então, Urbex, aí a gente tem que entender urbanização extrafísica e intrafísica. Então, ele tem toda uma motivação para ter aquele corpo, considerando que o trabalho dele é muito mais extra, não é muito mais extra do que intra. Agora, se você considerar, por exemplo, a hipótese da Helen Keller, eu não tenho assim, eu não estudei assim a fundo a biografia dela, mas a gente pode considerar a hipótese dela precisar fazer um trabalho de modo que abrisse os horizontes em termos de exemplarismo, em termos de amostragem mesmo, de possibilidades de superação, não pode? E que seria muito difícil para uma consciência não tão evoluída. Então, isso tudo a gente tem que considerar, quer dizer, o anonimato, no caso, é essa capacidade que eles têm de omitir, de se esconder da gente, mas não que eles não apareçam, né? Não necessariamente. Pode ser que eles realmente estejam escondidos. Por exemplo, a gente sabe de relatos de serenão morando no campo, outro morando no interior, enfim, de maneira bem disfarçada, né? Mas isso não quer dizer que não tem serenão aí do seu lado, por exemplo. Então, aí a gente tem que partir desse princípio, tá certo? Agora, a questão do livro, eu não tenho, gente. Alguém sabe de alguma... Pelo que a gente estuda aqui na Conscienciologia, se desconhece essa questão do livro escrito por eles, né? E pode até ter, claro, mas não explicitamente, porque aí não seria de um serenão, né? Mas é isso. Então, olha, a dica também é para você estudar esses tratados do professor Valdo, no Homo Sapiens Pacíficos, né? Que tem uma parte enorme, são muitas páginas sobre os serenões. Vale a pena você estudar. Tem muita coisa importante para a gente debulhar, né? Começar a tentar entender sobre o Holopensene, dos serenões. E, claro, a questão da nossa relação, especificamente com o reurbanizador, né? Eu acho uma coisa muito séria. Porque se a gente puxar o fio da meada da Conscienciologia, do nosso curso intermissivo, das nossas proexes, da maxi proexes grupal, né? Tudo está interrelacionado com a reurbex e, obviamente, com o reurbanizador, né? Então, é bem importante a gente pesquisar essa personalidade. O IPC já tem o curso, né, de assistenciologia, que é com base no Homo Sapiens Reurbanizatus. Sim. Né? E agora estão lançando cursos com base no Homo Sapiens Pacíficos. Então, provavelmente, nesse curso vai aprofundar bastante essa questão aí dos serenões. Certo, o Holopensene dos serenões. Isso. E eu queria perguntar, na parafatologia, página 27, Tatiana, tenho duas perguntas. Na antepenúltima linha, a experiência da consciência projetada a viver temporariamente na condição de consciex. Achei bem interessante, né? Gostaria que você comentasse um pouco. E também o último item, a desrepressão consciencial através da projetabilidade lúcida, que acho que vem bem de encontro né, com o que você falou, que a emocionalidade, né, acaba prejudicando na lucidez, no extrafísico, né? Por favor. Essa condição, né, da gente viver temporariamente na condição da consciex, eu acho que é um dos maiores ganhos aí da projeção. Porque, assim, não tem como a gente vivenciar essa condição aí temporária sem ser fora do corpo, né? Não tem como. E isso prepara a gente para a dessoma, né? Então, assim, é uma preparação, até o professor Valdo fala que a projeção é uma mini dessoma, né? Um trailer da morte, né? Que para muitas pessoas pode parecer mórbido, mas, na verdade, é uma antecipação de uma condição que a gente vai vivenciar, né? Que a gente um dia vai ser consciex. E eu lembro, quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, eu li aquele livro Nosso Lar, que é um livro, na verdade, psicografado, do André Luiz, que depois até virou filme, né? E eu achei muito interessante, porque foi o primeiro livro que eu li que falava sobre o extrafísico. Eu não tinha contato com esse tipo de assunto. E aquele livro me impactou muito, né? Eu vi que uma pessoa pode viver uma vida inteira sem atinar
de como que ela viveu a vida, para que serve a vida humana. E só quando ela dessomou, só quando o André Luiz dessomou, é que ele se deparou com essa realidade, né, com a realidade consciencial dele. Então, assim, ali, para mim, foi um start de começar a entender. E aí, essa foi uma das minhas motivações para desenvolver a projeção. Eu poder antecipar essa condição, não esperar a dessoma para tomar contato com a minha consciência, para saber o que eu vim fazer aqui, qual que é a minha realidade consciencial, enfim. Não esperar a dessoma para vivenciar isso. É até um paradoxo, né? Porque nós somos, na verdade, conscientes, temporariamente conscientes, né? E né? De ter que desenvolver essa parasinapse, né? É um paradoxo, né? É verdade. E a desrepressão, eu vejo também que é uma das utilidades aí da projeção, é justamente essa desrepressão consciencial, né? Porque, assim, a gente, na vida intrafísica, a gente é lavado cerebralmente só da gente estar no corpo físico. Só da gente estar num corpo físico, a gente acaba passando por uma lavagem cerebral diária, de que a gente é uma consciência, ou seja, que a gente tem umas limitações, de que o corpo físico da gente tem limita a nossa consciência. Então, quando você sai do corpo, você começa a fazer essa deslavagem cerebral, a fazer essa desrepressão. E isso, por exemplo, aquela condição que a gente falou, do parapsiquismo expandido. Você vê que a sua consciência tem habilidades muito maiores do que a que você manifesta aqui no intrafísico. E você só tem como saber disso, saber quais são as suas potencialidades, a sua capacidade enquanto consciência, saindo do corpo. Aqui vai ficar difícil. Mesmo que a pessoa tenha um parapsiquismo super desenvolvido. Mas, assim, sem sair do corpo, apesar de que uma pessoa que tem um parapsiquismo desenvolvido, ela vai sair do corpo, né? É inevitável. Não tem como, Porque o próprio professor Valdo coloca, né, que é o fenômeno dos mais... É a mãe, né, de todos os fenômenos. Porque todo fenômeno parapsíquico nada mais é do que uma descoincidência, né? Exatamente. Então, faz parte. Faz parte. Muito bem, professora Tatiana, nós agradecemos muito o seu verbete, a sua aula, acho que foi muito enriquecedora. A gente espera aí os próximos verbetes. Deseja boas projeções e muitas projeções a todos, né? Tertulianos, teletertulianos. Agradecemos aí a presença de todos e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados, a Malude com o primeiro simpósio de Paraciência e a Beatriz com curso avançado em Saúde Consciencial. Boa tarde a todos. Convidamos a todos os pesquisadores presentes e os pesquisadores online para o primeiro simpósio de Paraciência promovido pela Reconsciência. O evento será nesse final de semana, nos dias 17 e 18 de maio, com debate de ideias voltadas à construção e ampliação do conhecimento teático da ciência multidimensional, seus fundamentos, as bases epistemológicas e metodológicas. Os assuntos dos debates ocorrerão em torno de métodos, técnicas, cognição, descrença, neurofenomenologia e modelo paraepistemológico evolutivo. A estrutura do evento privilegia tanto as apresentações dos conferencistas, quanto o debate aberto aos moldes de laboratório multidimensional de autoexperimentação grupal. Para mais informações e inscrições, fone 45 9993 2000 ou pelo e-mail reconscientia@gmail.com. Esperamos vocês para este experimento. Obrigada. Boa tarde a todos. A OEC convida você a participar do curso avançado em saúde consciencial. É um curso teórico e prático de autoexperimentação. O curso avançado em saúde consciencial possibilita o participante a vivenciar a autoconsciencioterapia. Propicia também aprofundar nas autocuras, tornar-se terapeuta de si mesmo.
ampliar a própria saúde integral e consciencial, favorecendo maior equilíbrio e qualidade de vida. Esse curso acontecerá no campus da OEC, com início nos dias 16 e 17 de agosto de 2014. Avançado em Saúde Consciencial. É um curso composto de 12 módulos mensais. E para maiores informações, pelo telefone 45 3025 1404 ou pelo site www.oec.org.br. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Ciclo Desconstrução, Reconstrução Consciencial, especialidade Evoluciologia, com a verbetógrafa Selma Prata. Obrigado e boa tarde a todos.